Livro de Salmos, capítulo 3, abra sua Bíblia, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Livro de Salmos, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor, acompanhando você aí com a sua Bíblia e nós aqui com a leitura da palavra do Senhor, que diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, eu que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Meus queridos, quando falamos aqui deste tema, no Salmo 3, quando a crise vem da própria família. Eu quero que você medite um pouquinho aqui neste salmo. Este é um salmo de lamento. E o escritor aqui foi Davi, que retrata uma crise medonha enfrentada por ele. Não da parte dos seus inimigos de fora, mas uma crise medonha enfrentada por Davi, engendrada pelo seu próprio filho Absalão. E desde que Davi ali adulterou com Betseba, mandando ali assassinar Urias, marido dela, e depois casando-se com a viúva, nós vemos a disciplina de Deus, né? Trouxe dias tormentosos para o rei, de modo que a espada nunca se apartou de sua casa. Deus o perdoou, mas Davi não conseguiu livrar-se das consequências de seu pecado. Amnon, filho mais velho de Davi, a história diz, a Bíblia nos conta, ele violentou a sua irmã Tamar. Ali vemos que Absalão matou seu irmão Amnon e conspirou contra Davi, seu pai. Mais tarde, a Bíblia nos conta que Salomão mandou matar o seu irmão Adonias. Então, antes aqui de nós entrarmos nessa exposição desse salmo, estudarmos um pouquinho, falarmos um pouquinho desses 8 versículos apenas, é necessário descrever o seu contexto. É necessário deixar claro que a relação de Davi com Absalão, seu filho, estava estremecida. Havia vários anos ali. Então, entre ali o estupro de Tamar e a morte de Amnon, ali decorreram 2 anos. E Davi,
mesmo sabendo dos perigos que Aminon enfrentaria na festa promovida por Absalão, a Bíblia diz, e Davi enviou-o para lá. Não deu outra. O que aconteceu? A Bíblia diz que Aminon foi vítima de uma conspiração ali e morreu. A Davi, a Bíblia fala que passou agora a perseguir Absalão. E este filho fugiu de Israel, buscando ali abrigo com seu avô materno, onde passou 3 anos ali na casa do seu avô materno. Por insistência agora de Joabe, Absalão volta para Jerusalém, mas é proibido de ver a face do rei. Absalão volta para Jerusalém, mas é proibido de ver a face do pai. Depois de 2 anos, a Bíblia conta que Absalão mandou um recado para o pai, que preferia ali a morte do que ficar sem vê-lo. E Davi o recebe agora no palácio. Davi dá-lhe um beijo na face, mas não fala sequer uma palavra com ele. Estamos falando de crise que vem da própria família. Estamos falando de uma relação de um pai e um filho, ou de um pai e seus filhos. Quando nós olhamos para o Salmo capítulo 3, nós vemos aqui Davi, ele falando, ele expressando, né? Quando ele fugiu do seu filho Absalão. Aqui depois que Davi o recebe no palácio, porém não fala palavra alguma. Absalão então sai do palácio e durante 4 anos, Absalão ali monta um esquema de conspiração contra o seu próprio pai. Absalão, a Bíblia diz que consegue aliciar uma multidão ao seu redor, ali furtando o coração do povo com mentiras e falsas promessas. Quando olhamos para 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o 6, você pode abrir a Bíblia aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o 6. Você vê ali o que é que aconteceu. Olha o que a Bíblia diz. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 6, diz o seguinte: E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão. Assim ele dizia: De que cidade és tu? E dizia ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olha só o que aconteceu. Agora Absalão começa a conspirar contra o próprio pai. Aqui nós vemos a Bíblia dizendo que Absalão, ele monta um exército rebelde.
e marcha com forte aparato, um aparato militar contra Jerusalém. Para quê, pastor? Para matar o pai e tomar o trono do pai. Promovendo assim, então, uma insurreição, uma conspiração, uma revolta armada contra o próprio rei, contra o próprio pai. E quando Davi, a Bíblia diz que quando Davi toma pé dessa situação, precisa agora sair às pressas, na calada da noite, descalço, chorando, com o rosto coberto. A Bíblia fala ainda em 2 Samuel, no mesmo capítulo 15, mas lá no versículo 30, olha o que diz ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Ele ali cruza o vale do Cedron, na frente de Jerusalém, sobe o Monte das Oliveiras e ruma ao deserto. Nessa fuga, a Bíblia diz que nessa fuga vergonhosa do rei, do pai, o rei é amaldiçoado por Simei, mas é abençoado por Deus. E nesse momento, aqui nós vemos que já não tem mais unanimidade no reino. Não tem mais ali o pleno apoio militar do reino, mas tem seus aliados fiéis. E, sobretudo, a presença de Deus como sua proteção. Meus queridos, Absalão estava aqui agora colocando o povo contra o rei, colocando o povo contra o seu próprio pai. O seu próprio pai podia agora perseguir Absalão, podia agora matar Absalão, podia usar todas as suas prerrogativas, mas não, ele decidiu fugir. Ele decidiu ficar debaixo da proteção de Deus. E aqui que nós notamos algo muito interessante nesta palavra. Aqui é provável que esse tema tenha sido, né? Tenha sido aqui, esse acontecimento tenha sido a noite mais tenebrosa vivida por Davi. Uma vez que ali ele tratava de uma batalha ignória, e o seu inimigo não era nada mais e nada menos que o seu próprio filho. Presta atenção, você que está me ouvindo. Sendo assim, nós vemos que ganhar a guerra significa matar o filho. Em contrapartida, perder a guerra significa ser morto pelo próprio filho. Então aqui nós vemos que esse texto nos mostra que certamente as crises mais profundas que enfrentamos são aquelas que vêm de dentro de nossa casa. Por isso, precisamos agir preventivamente para que nosso lar seja lugar de refúgio e paz, e não de guerra e conflito. Aqui eu vejo uma conspiração desumana. No capítulo 3, versículo 1 e 2, olha só, acompanha conosco ali com a sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 1 e 2 de Salmos diz o seguinte: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Aqui é Davi falando. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem a minha alma. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus.
o salmista aqui destaca um fato interessante. Primeiro, ele destaca uma oposição. Ele destaca uma oposição numerosa na terra, por parte dos seus irmãos, por parte ali da sua família, por parte ali dos seus amigos. O salmista, ele fala: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. O salmista, ele diz: são numerosos os que se levantam contra mim. Se nós olharmos lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o 6, Davi, ele sente na pele a dor de uma traição. Davi, ele sente na pele a dor de ser traído, e traído pelo seu próprio filho. E não só o seu filho Absalão se opõe a ele, mas o seu povo agora deserda das suas fileiras para se unir ao filho rebelde. Isso é, em outras palavras, os aliados de Davi vão perdendo força, os rebelados contra ele vão aumentando e o rei vai se desidratando política e militarmente diante da insurreição promovida por Absalão. Está escrito na palavra do Senhor, lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12 e 13, diz bem assim: também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Versículo 13. Então veio a mensagem a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Interessante que estar na minoria já é um teste de nervos. Mas ainda quando esta minoria está se reduzindo e a oposição está ativa e acusadora aqui, é pior ainda. E Davi estava nessa situação. Compartilhe essa live. Compartilhe, deixa aí o seu comentário. Agora nós vemos que a situação de Davi, além da traição do filho, além da deslealdade de líderes estratégicos e além do abandono do povo, Davi, a Bíblia diz que ele é amaldiçoado por Simei. Interessante que há um registro na Bíblia, aqui, quando a palavra de Deus fala, lá em 2 Samuel, capítulo 16, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 até o 8, diz bem assim, ó: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. E saindo, ia amaldiçoando. E apredejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Olha só que interessante. Aqui tem razão quando dizemos que as dificuldades
elas sempre vêm em pencas. E que os problemas têm uma família muito grande. Uma família numerosa. O mesmo autor aqui, do Salmo capítulo 3, ele direciona aqui para o sofrimento de Jesus, o filho de Davi, ao escrever. Nós vemos que, recordemos os exércitos incontáveis que atacaram o nosso Redentor divino, as legiões de nossos pecados, as hostes de demônios, as multidões de dores físicas. Também nós vemos os exércitos das desgraças espirituais, e todos os aliados da morte e do inferno colocaram-se em batalha contra o Filho de Deus. Mas nós aprendemos um segundo ponto aqui, no capítulo 3, versículo 2. Aqui nós vemos Davi, ele revelando uma acusação de abandono do céu. Quando Davi ele fala no versículo 2 do capítulo 3 de Salmo, ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quantas vezes alguém pode até ter falado, alguém pode até falar, essa pessoa não tem mais chance, essa pessoa está perdida, essa pessoa vai colher o que plantou, essa pessoa aí tem que comer o pão que o diabo amassou, essa pessoa, ei, não se esqueça, que pode todos te abandonarem, pode todos virar as costas para você. Você pode até ter errado, você pode até ter cometido erros na sua vida, na sua jornada, mas sabe qual foi o maior segredo de Davi? Ele era rápido em se arrepender, ele era rápido em reconhecer os seus pecados. E Deus se agradava dele porque ele era um homem de coração sensível ao arrependimento. Mas ele sofreu as consequências, sofreu dentro da sua casa as consequências, sofreu na sociedade as consequências, sofreu lá no reino as consequências. E agora ele começa a ouvir as pessoas dizendo: não há em Deus salvação para ele. Não apenas o número de inimigos de Davi aumentou, como também as notícias sobre o problema que estava acontecendo com a família de Davi aumentaram também. Então, além dos inimigos de Davi crescerem e serem numerosos, nós vemos que o rei ainda enfrentava os comentários insolentes, a acusação leviana de que Deus o havia desamparado e que nem mesmo Deus poderia livrá-lo da deposição e da morte. Meu Pai querido, quantas vezes nós ouvimos pessoas, muitas das vezes pessoas que poderiam proferir palavras de bênção, poderiam ali estar profetizando bênção, mas estão ali abrindo as suas bocas, estão ali usando suas redes sociais, estão ali falando e praguejando palavras de maldição, palavras de negatividade. Era o que acontecia com Davi ali no reino em Jerusalém. Aqui nós vemos uma rebelião com implicações religiosas. Uma vez que a mãe pagã de Absalão, a mãe de Absalão era uma mãe pagã. Se você prestar bem atenção, 2 Samuel capítulo 3, versículo 3, você vai ver. Então, o exílio de 3 anos do jovem príncipe, lá com o seu avô em Gessur,
né? Como diz 2 Samuel capítulo 13, versículo 37 e 38, ali pode ter dado a ele um desejo de substituir. O que, pastor? A adoração do Deus verdadeiro por um dos deuses dos cananeus. Conselho do ímpio, conselho do mundo. Então aqui nós vemos que não há poço mais profundo, meus queridos, do que este. Ser abandonado por Deus é a crise mais medonha e derrota mais amarga que nós podemos ter em nossa vida. É o sofrimento mais atroz. Aqui nós dizemos que se todas as provações que vêm do céu, todas as tentações que sobem do inferno, todas as cruzes que surgem da terra, pudesse ser misturada e comprimida, não constituiriam prova tão terrível em nossas vidas quanto a que está contida nesse versículo. A mais amarga de todas as tribulações, meus queridos, é ser levado a temer que não há ajuda para nós em Deus. A mais amarga de todas as tribulações é ser levado a temer, entendeu? Que não há mais ajuda, que Deus aqui nos abandonaria, nos abandona, entendeu? É saber que ser abandonado por Deus é a pior de todos, é ser menosprezado aqui. Ser abandonado por Deus é pior do que ser menosprezado pelos homens. E aqui Davi ele fala que muitos diziam: não há salvação para ele. Esse já foi abandonado. Esse Deus já virou as costas. Mas muito pelo contrário. Pode o homem abandonar. Pode uma mãe se esquecer. Pode um pai desprezar, o filho desprezar. Mas Deus não tinha abandonado Davi. E nós vemos aqui a palavra de Deus trazendo um socorro providencial. Um socorro para Davi. Quando ele fala no versículo 3 de Salmos, capítulo 3, versículo 3 e 4, o próprio Davi ele diz: mas tu, Senhor, olha o que Davi fala, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Olha Davi falando, com a minha, versículo 4, com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Pastor, Davi é um homem governado não por sentimentos ou circunstâncias, mas pela fé. O versículo 3 aqui do capítulo 3 de Salmo, o versículo 3 ele começa com uma conjunção adversativa. Porém, aqui nós vemos que os pés dele estão no vale, mas o seu coração está no plano de Deus. Os seus adversários são muitos. Os seus adversários são insolentes, mas Deus é o nosso socorro. Aleluia. Eu não sei o que você pode estar passando aí do outro lado. Eu não sei qual é a tua perseguição, qual é a tua prova. Eu não sei, mas você confia no Senhor. Pastor Davi, eu confio no Senhor. Então confia nele, clama por ele, porque é o teu socorro. Ele ainda está de pé.
Deus é o nosso socorro. As vozes da terra berram em seus ouvidos para assustá-lo, mas a fé firma a sua âncora no céu e para nos fortalecer. Estamos firmados em Cristo, estamos fortalecidos em Cristo. Aqui o escritor ele diz que trinca divina de misericórdia nesse versículo. Sim, porque defesa para os indefesos, glória para os menosprezados e alegria para os desconsolados. Ah, pastor, Davi podia estar fugindo, Davi podia estar fora do seu trono, Davi podia estar sozinho, todos os abandonaram, todos os viraram as costas. Absalão está perseguindo Davi, mas o que é que está com Davi é mais forte do que o adversário do próprio Davi. Aqui nós destacamos alguns fatos importantes e você pode acompanhar com a sua Bíblia aí. Lá em Salmo capítulo 3, a parte A, Davi ele fala algo aqui que nós precisamos prestar atenção. Davi diz que Deus é o nosso protetor. Ali quando ele fala, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Quando Davi expressa aqui, essa expressão aparece pela primeira vez quando Deus revelou-se ali a Abraão. Ele disse lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, quando ele fala, eu sou o teu escudo. Então Deus é o nosso protetor. E assim, nós vemos que os dardos inflamados do maligno, eles serão ali apagados nesse escudo. Aí a espada do inimigo também não atingirá o nosso peito. Por quê? Porque Deus é o nosso defensor. Davi, ele estava falando, pode todos estar me perseguindo, pode todos estar me desprezando, porém tu, ó Deus, tu és o meu escudo. Davi fala no versículo 3, a parte B, és a minha glória. Deus é a nossa glória, meus queridos irmãos. Deus é não apenas o nosso escudo, mas olha só o que a Bíblia está nos revelando aqui para nós. Ele também é a nossa glória. Muitos hoje estão procurando se autogloriar. Muitos hoje estão procurando se auto-exaltar, mas quem confia no Senhor é glorificado pelo Senhor, é exaltado pelo Senhor, não necessita se ostentar, não necessita ficar ali se bajulando, talvez até falando coisas que não é verdade, mentiras, para que as pessoas comecem a acreditar e ver, mas não adianta. O próprio Davi disse, tu és a minha glória. A glória de Davi não era o trono. A glória de Davi não era a coroa. A glória de Davi não era as suas riquezas, as suas posses. Meus queridos que me ouvem nesse momento, a glória de Davi era o próprio Deus. Ele poderia perder o palácio, mas ele não perderia Deus. Ele continuaria sendo a sua glória. Deus ali continuaria sendo a sua glória. Queridos, Davi poderia perder a coroa, mas Deus continuaria sendo a sua glória. Davi poderia perder até mesmo a sua vida, mas Deus jamais deixaria de ser a sua glória, a sua maior riqueza. Aleluia! Eu pergunto para você, qual é a sua glória? Aqui nós vemos que grande graça é vermos a nossa glória futura
entre a vergonha do presente. Ele se gloria nas próprias tribulações. Pastor, muitos hoje procuram glórias, mas perderão a glória no futuro. Mas aqueles que hoje dedicam a glória ao Senhor, dedicam a exaltação ao Senhor, dedicam a honra ao Senhor, se humilham, sofrem perseguições, sofrem desprezo, sofrem abandono, sofrem por uma causa, sofrem pela palavra, sofre pelo amor, sofre pelo céu. Eles estão almejando a glória do futuro, a glória que haverá de vir quando vir o arrebatamento. Aleluia! O salmista, ele fala no versículo 3, a parte C, ele diz que Deus é o nosso restaurador. Interessante que aqui Davi era o homem que pecou, Davi é o homem que falhou, Davi é o homem que mandou matar, Davi é o homem que fez muitas coisas erradas. Mas Davi reconhece aqui, na parte C do versículo 3 do Salmo capítulo 3, que Deus, além de ser a sua glória, é o que exalta a sua cabeça. Deus é aquele que nos põe de pé quando caímos, meus queridos irmãos. Ele nos levanta quando somos nocauteados pelas circunstâncias adversas. Eu não sei qual é a situação que você pode estar passando, espiritual, familiar, social, financeira, conjugal. Talvez você foi nocauteado, talvez você está no chão, talvez você está arrasado. E os inimigos, e os adversários, e os paparazzos estão dizendo: esse não levanta mais, esse casamento não conserta mais, esse não volta mais para a igreja, esse filho não volta mais para casa, esse daí acabou o ministério. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, é o Senhor que exalta. É o Senhor que abate, é o Senhor que levanta. Quando os inimigos insolentes nos atacam, é Deus quem nos dá livramento e nos faz hastear a bandeira da vitória. Nas palavras aqui do escritor, nós vemos que há a exaltação em honra depois da vergonha, em saúde depois da doença, em alegria depois da tristeza, em restauração depois da queda, em vitória depois da derrota temporária. E em todos esses aspectos, o Senhor é que exalta a nossa cabeça. Meu Deus do céu, o salmista está falando aqui. No versículo 4 nós vemos que o salmista diz que com a minha voz clamarei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Deus é nosso defensor. Respostas de oração no passado fomentam a fé no presente. Não há exército tão poderoso, meus queridos, quanto um homem de Deus prostrado sobre seus joelhos. Ou seja, é pela oração que enfrentamos exércitos, triunfamos na batalha e conquistamos vitória. O que eu estou querendo dizer, pastor? Em outras palavras, aqui, a oração é a arma mais poderosa do mundo, uma vez que por ela unimos a fraqueza humana à onipotência divina. E também por ela, o altar da terra é conectado com o trono de Deus, com o trono do céu. E aqui Davi, ele eleva sua voz ao Senhor. Davi clama. E o Senhor, Ele responde. Queridos, se você clamar ao Senhor, Deus vai te responder.
Sabe por que que muitas das vezes você não tem resposta? Você não tem vitória? Você não consegue vencer? Porque você não clama ao Senhor. Aqui nós vemos que Davi eleva sua voz ao Senhor. E o Senhor lhe responde. Então, meus queridos, quando oramos, temos a consciência de que aquele que está sentado no trono é quem governa a nossa vida. Então, portanto, precisamos afirmar que é mais do que claro que uma pessoa com Deus é a maioria. Não é a quantidade que está com você. Não é a quantidade. Não é o volume. Ah, pastor, olha só a multidão que me acompanha. Meus queridos, se você prestar bem atenção, a multidão que acompanhava Acabe, a multidão que acompanhava Jezabel, era grande, mas não conseguia descer fogo do céu ao altar. Mas, pastor, aquele que acompanhou Elias, aquele que estava com Elias, era a maioria. Pergunto para você, você está intimidado por causa da multidão que te despreza? Dá uma olhada quem está contigo ao teu lado. Dá uma olhada quem está caminhando com você. Dá uma olhada quem está te sustentando na palma da mão. Dá uma olhada quem está te dando direção. Dá uma olhada quem é que é teu escudo, a tua fortaleza. Dá uma olhada quem é que está te mantendo com a cabeça honrada. Dá uma olhada quem é a tua glória. Aleluia! Dá uma olhada. Às vezes paramos para olhar a multidão, mas a multidão, ela vira as costas. A multidão sempre vai estar no time que aparentemente parece que está ganhando. Mas Deus procura aqueles que aparentemente parece que estão desgraçados. Deus procura aqueles que aparentemente a sociedade diz: esse não vai mais, esse não tem mais chance, esse está desenganado dos médicos, esse não tem mais. E Deus fala: eu vou te levantar, eu vou te honrar, eu vou te capacitar, eu vou te fazer um atalaia, um missionário, eu vou te levar para lugares que muitos desejariam ir, mas eu estou te levando. Deus levanta o pequeno para confundir o grande. Meu Deus do céu. Aqui nós vemos uma confiança inabalável que Davi tinha. Olha o que diz o versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 3 de Salmo. Versículo 5 diz bem assim: eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Olha o que Davi está falando aqui no versículo 5 e no versículo 6. Pega a sua Bíblia e vê ali com os teus próprios olhos. Salmo capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha o que Davi está falando. Essa palavra é para você que não consegue dormir mais. Essa palavra é para você que está aí atribulado. Davi não está no palácio. Davi está fugindo. Davi está debaixo de ameaças. Davi está debaixo de perseguição. Davi não está deitado numa cama confortável que ele tinha no palácio. Não, agora Davi está em tenda. Davi está numa tenda improvisada. Davi está no deserto. Mas mesmo cercado de inimigos, com a maioria do seu povo se rebelando contra ele, ainda consegue deitar e dormir em paz. Meu Deus, é forte isso. Se você não consegue dormir, não conte as ovelhas. Converse com o pastor.
Converse com ele. Qual é o teu problema, pastor? Não estou conseguindo mais dormir, não estou conseguindo mais ter tranquilidade, eu estou aflito, eu estou num momento de angústia. Não vai adiantar de nada você compartilhar com A, com B, com C. Você precisa conversar com ele e dizer: Deus, olha a minha situação, Deus. Tem coisas que não tem como você resolver. Tem coisas que é impossível você resolver. Aos olhos humanos é impossível. Na boca dos outros você está sendo mal falado, praguejado. As pessoas que antes diziam que eram teus amigos hoje te abandonaram. A própria família muitas das vezes viraram as costas para você. O que aconteceu com Davi era a mesma coisa. Absalão estava tramando contra Davi. A família de Davi estava sofrendo por causa de um pecado que Davi tinha feito lá atrás. E agora ele estava colhendo o que plantou. Aqui nós vemos a paz para dormir. Capítulo 3, versículo 5, a primeira parte diz: deito-me e pego no sono. Quantas vezes você deitou, mas você não dormiu? Quantas vezes você deitou e as horas passaram e você não dormiu? Quantas vezes você tentou, até tomou remédio, mas você não dormiu? E se dormiu, teve aquele sono perturbado, teve aquele sonho, Mas Davi, ele mesmo nos momentos de perseguição, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és o meu Senhor, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Davi pegou, deitou e dormiu. Aqui eu quero falar algo para os irmãos que estão nos assistindo. Compartilhe essa live. Envie essa mensagem para todos os teus grupos, todos os teus seguidores. Aí compartilha. Essa palavra alguém precisa ouvir. Somente embalado nos braços da fé, meus queridos, alguém pode se deitar e pegar no sono em circunstâncias tão medonhas. Muitos não conseguiriam sequer se deitar, outros deitam, mas não dormem. Outros só dormem na base de calmantes e assim tem um sono artificial. Outros ainda deitam e dormem sem nenhuma vontade de quê? De acordar. Quem sabe eles querem que no amanhã eles partam para a eternidade. Então olha só que interessante. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, nós vemos que alguns deitam e dormem, mas quando acordam sem prazer de querer viver aquele dia, né? Há também os que deitam e nem sequer acordam. Mas Davi se deitou. Davi se deitou numa cama que não era confortável como era a cama do palácio. Davi se deitou numa cama improvisada. Davi se deitou dentro ali de uma tenda improvisada, tendo ali as estrelas como seu teto. E dormiu porque a mão de Deus era o seu travesseiro. Tudo ao seu lado, tudo ao seu redor estava em crise na vida de Davi. Mas havia paz no seu coração. Você está me entendendo? Tudo ao seu redor estava em crise, mas no coração de Davi havia paz. A boa consciência, meus queridos irmãos, pode dormir na boca do canhão.
Se a tua consciência está em paz com Deus, tu pode dormir, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não é atingido. Olha só que interessante. Quando nós olhamos a palavra do Senhor aqui, a Bíblia nos diz que a Bíblia nos fala que a confiança ali, não só para deitar, a confiança ali não era só para descansar, mas a confiança ali era também para acordar. Davi, ele se deitou. Davi, ele se deitou. Mas Davi, ele também esperou ali se acordar para um novo dia. Se acordar para uma nova etapa. Então, quando nós olhamos aqui, que Davi não apenas ele se deitou porque estava com seu coração em paz, mas também o versículo 5 fala, a parte B diz que Davi também teve confiança para acordar. Quando Davi fala no versículo 5, e me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Davi, ele dorme. Davi, ele pega no sono e acorda. Agora o novo dia traz novas perspectivas e novas esperanças. A Bíblia fala no Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, meus queridos, não é o sono que sustenta Davi, mas é o Senhor que sustenta Davi. E aqui nós vemos que é pela manhã, ali é pela manhã que Davi se encontrava com o Senhor. Era pela manhã que Davi o adorava ao Senhor. Esse era o horário de orar, como fala no capítulo 5, versículo 3 de Salmo. Também era o horário de cantar pela manhã, pastor. No Salmo 57, versículo 7 e 8. No Salmo 59, versículo 16. Era pela manhã que Davi se costumava ali a cantar ao Senhor. Era pela manhã que ali de se satisfazer com a misericórdia de Deus. No Salmo 90, versículo 14. Quando nós olhamos lá em Gênesis, Abraão, ele se levantava cedo. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 27, Gênesis capítulo 21, versículo 14, Gênesis capítulo 22, versículo 3, Abraão se levantava cedo, para quê? Para ir adorar ao Senhor. Moisés também fazia isso, adorava ao Senhor cedo, de manhã, em Êxodo capítulo 24, versículo 4, e Êxodo capítulo 34, versículo 4, Josué a mesma atitude, se levantava cedo. Josué capítulo 3, versículo 1, Josué capítulo 6, versículo 12, Josué capítulo 7, versículo 16, Josué capítulo 8, versículo 10, se levantava cedo para adorar ao Senhor. Por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas calma, amanhã, o amanhecer, vai estar a vitória. Busque a tua vitória. Samuel também adorava de manhã, antes que a lâmpada do templo se apagasse. O Senhor conversou com Samuel. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 12, diz que Samuel também adorava o nome do Senhor. Jó adorava o nome do Senhor também pela manhã. Jó capítulo 1, versículo 5. Jesus também adorava de manhã, de madrugada, em Marcos capítulo 1, versículo 35. E aqui nós vemos que Davi, ele deita, mas ele tem esperança de acordar pela manhã, porque o Senhor estava com ele. Aleluia! O Senhor estava com ele. Ele tinha coragem para enfrentar o inimigo, porque o Senhor estava com ele. Olha o que diz o versículo 6. O versículo 6 diz: não temerei medo de 10 milhares.
10 milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Aqui nós vemos que Davi era um guerreiro experiente. Ele já tinha lutado contra o urso, ele já tinha lutado contra o leão, ele já tinha derrubado o gigante Golias, bem como ele também tinha liderado o exército de Israel e conquistado vitórias nas batalhas. Então a sua coragem não decorria, entretanto, de sua força, nem de suas estratégias, mas a sua coragem vinha da onde? A sua coragem vinha do próprio Deus. E ele não tinha medo de milhares que tomavam posição contra ele. E todos os lados ali, ele não tinha medo. Por quê? Porque Deus era com ele. Davi sabia, meus queridos, que a maioria das pessoas tinha seguido Absalão. Está lá em 2 Samuel capítulo 15, versículo 13. Também em 2 Samuel capítulo 17, versículo 11 e capítulo 18, versículo 7. Davi sabia disso. Mas Davi também sabia que Deus é maior. Deus é o maior antídoto contra o medo. Pode se levantar exércitos, pode se levantar, mas o Senhor está conosco. E Ele nos encoraja, Ele é o nosso socorro bem presente. Então aqui nós vemos uma súplica, a súplica de Davi, uma súplica confiante. Versículo 7 e 8 diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes aos ímpios. Versículo 8: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Você já parou para notar que esse salmo aqui ele encerra com uma oração cheia de ousadia? Esse salmo aqui encerra com uma declaração solene e com uma súplica generosa. Uma súplica para quem, pastor? Uma súplica intercedendo pelos inimigos. Olha só que interessante. No versículo 7, a parte A, aqui o salmista Davi, ele faz uma súplica por libertação. Levanta-te, Senhor. Quando Deus se levanta, os inimigos caem por terra. Seus planos são frustrados. A sua derrota é certa. Quando Deus se levanta, a terra treme. Quando Deus se levanta, o mar se agita. Os poderosos ficam perturbados. Quando Deus se levanta, nossas orações são respondidas. Nosso socorro se apressa quando Deus se levanta. Será que você não precisa clamar a Ele: Senhor, se levanta a meu favor? Se levanta pela minha causa, Senhor. Se levanta pela minha família, Senhor. Se levanta pelo ministério, Senhor. Se levanta pela minha saúde, Senhor. Você está fazendo essa súplica? Você está clamando ao Senhor? Aqui nós vemos uma súplica por salvação. Na parte B do versículo 7. Aqui diz: salva-me, Senhor. Salva-me, Deus meu, porque feres nos queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Olha só que interessante. Mas como é que eu vou entender esse versículo, pastor? Olha só, os inimigos que atacam como feras selvagens, eles têm suas mandíbulas feridas e seus dentes quebrados. Ou seja, eles perdem sua força e se tornam como leões desdentados. Leão que só tem nome,
mas não tem força e também não tem, entendeu? Não tem estrutura. Quando o inimigo parece mais perigoso e quando se sente mais forte, é justamente nesse momento, meus queridos, que Deus se levanta e nos salva. Aqui impondo aos inimigos acachapante derrota. Quando os inimigos mais se acham poderosos, mais se acham fortes, mais se acham no controle, Deus ali se levanta e põe tudo abaixo. Os nossos inimigos são derrotados. Absalão e o seu exército impostor foram derrotados. E Davi retornou a Jerusalém agora. Reassumiu ao trono, que outrora ele teve que deixar para fugir por causa dos seus adversários. Agora Davi, com seus adversários agora em derrota, Davi agora pode retornar ao trono, ao lugar aonde Deus o colocou. E assim a história da redenção marchou resoluta até que o filho de Davi nasceu em Belém, a casa do pão, para ser o nosso Redentor. Aqui nós vemos no versículo 8 a declaração, uma declaração muito solene quando Davi fala: o Senhor é a salvação. Aqui está a doutrina mais solene acerca da salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A salvação pertence ao Senhor, como fala Jonas capítulo 2, versículo 9. Ele é quem planeja, Ele é quem executa, Ele é quem consuma, Ele é quem faz acontecer. Em outras palavras, a salvação não é obra do esforço humano, mas é da graça divina, porque é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus que glorifica. Como fala Romanos capítulo 8, versículo 30, olha o que diz aqui. Romanos 8 e 30 diz assim, ó: e os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a salvação não é resultado de mérito humano, nem mesmo da conquista das obras, mas sim é uma oferta imerecida da graça. É Deus quem escolhe o seu povo, chama-o pela graça, motiva-o pelo Espírito Santo e sustenta-o com o seu poder. Descansa nele, descansa no Senhor. Ei, você que está aí meio atribulado, ei, se joga no colo do Senhor, se joga aos braços do Senhor. Não importa, pastor, eu tive que fugir do palácio. Não importa, não importa se você está passando por um momento de deserto, se você está passando por um momento de tenda, esse momento é temporário. Você vai voltar ao palácio, você vai voltar àquilo que Deus te prometeu. Essa perseguição, essa prova, esses inimigos, os Absalões, eles serão derrotados. Por quê? Porque maior é o que está conosco. Nós vemos aqui uma intercessão generosa feita por Davi. No capítulo 3, versículo 8, a segunda parte do versículo diz assim, ó: e sobre o teu povo, Deus, sobre o teu povo, Deus, a tua bênção. Sobre o teu povo, Deus, seja a bênção. Queridos, aqui Davi não ora apenas pelos poucos que lhe foram leais a sua causa. Davi aqui não ora pelos poucos que continuaram acreditando nele, mesmo quando todos estavam
virando as costas, não. Mas em vez disso nós vemos a palavra de Deus nos ensinando que ele invoca a bênção divina sobre toda a nação, o que inclui os rebeldes também. Deus, a tua bênção sobre o povo. Deus, a salvação sobre o povo. Deus, traz paz sobre aqueles que querem o nosso mal. Deus, traz a salvação, traz a bênção, traz a fartura. Deus querido, abre as portas para aqueles que nos desejam mal. Sim, Davi, a semelhança de Jesus, não retribuiu o mal com o mal. Ou seja, ele foi vítima da conspiração da parte do seu povo. Mas ao interceder, ele roga por todo o povo. Ele foi vítima, mas ao interceder, ele pede a bênção pelo povo. A oração de Davi, meus queridos, não é imprecatória, pedindo a destruição dos que haviam se rebelado contra ele, não. Mas ele ora por eles. Aleluia! Os problemas pessoais não turvaram a sua visão espiritual de todo o povo. Quando nós olhamos aqui nesse Salmo capítulo 3, nós vemos a postura de Davi. Ele nos lembra a oração de Jesus lá na cruz, lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Ali a oração de Estevão, quando estava sendo apedrejado, lá em Atos capítulo 7, versículo 60, que nos mostra que não é possível orar e sentir mágoa ao mesmo tempo. Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: Pai, perdoa, porque não sabes o que faz. Ali Estevão fala: Senhor, não me imputa, perdoa, Senhor. Aqui Deus restaurou Davi a seu trono e permitiu que preparasse Salomão para sucedê-lo. Davi também conseguiu juntar sua riqueza, de modo que Salomão tivesse todos os recursos necessários para construir o templo. Davi conseguiu preparar ali, deixar recurso, preparar ali também a planta do templo. Davi conseguiu ali preparar o sucessor. Davi conseguiu direcionar e ali o reino não foi prejudicado. Meus queridos irmãos, aqui eu concluo este capítulo trazendo um alerta. Nós precisamos resolver os conflitos. Conflitos na empresa, conflitos na família, conflitos na igreja, conflitos na sociedade. Nós precisamos resolver no seu nascedouro, a fim de que não crie raízes e não produza frutos amargos para nós, para a nossa família e para o povo de Deus. O que Davi estava colhendo ali foi algo que ele tinha plantado no passado. E a própria palavra do Senhor falou para Davi: a espada não vai sair, afastar-se da tua casa. Então, meus queridos, não faça mal a ninguém. Não queira mal às pessoas. Não deseje mal aos... Entendeu? Cuidado, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Hoje tem pessoas que estão passando por prova. Hoje tem pessoas que estão passando por talvez perseguição, talvez por rebelião. Mas dá uma olhada no seu histórico. Será que eles não fizeram isso no passado? Será que não tem ali um adultério com Betseba? Será que não tem ali a morte de Urias? Será que não tem ali uma carta anônima para matar alguém? Alguém que era leal, alguém que era fiel, mas por causa do pecado escondido, ali vamos tentar abafar, vamos matando, vamos tirando, vamos isolando, vamos desprezando. Não adianta, Absalão. Uma hora Deus derruba, uma hora essa tua equipe de rebelde vai cair por terra,
Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Maior é o que está com o povo de Deus do que o que está com aqueles que são contra o povo de Deus. Então aqui está esta passagem, este capítulo. Aqui nós vemos no capítulo 3, um salmo de Davi, quando ele fugia do seu filho Absalão. Que nós possamos ser alcançados a cada dia pela misericórdia do Senhor. Se for possível, perca o trono, mas não perca Deus. Perca a coroa, mas não perca a salvação. Perca o brilho do ouro, mas não perca o caráter e a dignidade. Vivemos numa sociedade corrupta hoje. Vivemos um cristianismo hoje que está, muitas das vezes, as lideranças aí pela face da terra, eles estão mais corruptos do que os próprios corruptos do mundo. Mas nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mostrar a diferença, mesmo que nos custe caro. Mas nós precisamos. Sabemos que Deus está conosco. Sabemos que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para estar conosco até o final. Que Deus os abençoe, meus queridos. Eu quero orar pela sua vida. Quem sabe você está passando por algum problema, alguma dificuldade. Quem sabe você está passando aí por alguma prova. Eu quero dizer para você, faça que nem Davi fez. Clame a Ele. Entendeu? Chame por Ele. Fala para Ele o que está acontecendo. Deus, está acontecendo isso, isso, aquilo. Deus, Tu és o meu escudo. Se coloca no escudo do Senhor e Ele vai te proteger. Não importa o que falam, não importa o que dizem, não importa o que eles praguejam, não importa. Sempre vai haver alguém. Sempre vai haver alguém. E se não houver alguém do teu lado, pode ter certeza, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles continuam caminhando com você pelo deserto. Eles continuam caminhando por você, pelos momentos difíceis. Ele está contigo, Ele está contigo. Ele não abandona os seus filhos. O homem pode desprezar, o homem pode abandonar, mas Deus, aquele que chamou-te, aquele que te escolheu, aquele que te levantou, Ele é fiel para estar contigo até o final. Não importa. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Esta é a palavra do Senhor. Eu quero orar por você. Você que deseja uma oração, você que está aí enfermo, você que precisa a causa, tem aí, precisa de uma porta aberta. Eu quero orar por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero orar para você. Volta. As coisas, elas melhoram, elas mudam quando Deus está no controle da nossa vida. Então volta para os caminhos do Senhor, volta para a casa do Senhor. Para de ficar olhando para o homem, para de ficar olhando para as circunstâncias, para de ficar olhando para o que o adversário está falando, está inventando. Olhe para o que ele diz, olhe para o que ele fala, o que ele te prometeu. Não perca a tua salvação por causa de vozes de Absalão. Permaneça firme. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, levanta a tua mão aí que nós vamos orar por você. A tua casa vai ser diferente a partir de quando você colocar ela nas mãos do Senhor. O teu casamento vai ser diferente a partir de quando você colocar ele nas mãos do Senhor. O teu ministério vai ser diferente, diferenciado, firme e forte, se você colocar nas mãos do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença, Deus, nos colocamos, Pai, neste momento. Aqui já falamos da tua palavra, Senhor, e que a tua palavra, Pai, através do teu Espírito Santo, venha achar guarida, Senhor, em cada coração. Vidas estão nos assistindo neste momento, Pai.
Pai Santo, os quatro cantos da terra, Senhor, está recebendo esta palavra, Pai. Palavra direto do teu trono, meu Deus. Pai Santo, esta palavra, Senhor, ela fala de cura, ela fala de libertação, ela fala, Senhor, de proteção, ela fala de direção, ela fala de consolo, Pai. E quem sabe aí do outro lado tem pessoas necessitando, Senhor, que a tua presença venha a ser o consolo, que a tua mão, Senhor, venha operar milagres e maravilhas aí nesta pessoa que está do outro lado da tela, enferma, Senhor, desenganada, Senhor, pela junta médica, Pai. A medicina, Pai, foi até um determinado ponto e dali a medicina não alcança mais o resultado, mas tu, Senhor, é um Deus das causas impossíveis. Pai Santo, essa vida que tem se afastado dos teus caminhos, quem sabe, Senhor, pela perseguição, quem sabe, Senhor, por algum pecado, quem sabe por alguma fraqueza, mas tu és o Deus que levanta, tu és o Deus que glorifica, tu és o Deus que exalta, Senhor. Restaura, Senhor, esta vida agora na tua presença, Pai querido. Muda as vestes, muda, Senhor, coloca o anel da tua aliança, Pai Santo, traz de volta a tua presença, reata, Senhor, a comunhão, reata, Senhor, ali, Pai Santo, para com essa vida, também essa pessoa que está ali, querendo entregar a sua vida para o Senhor, aceitando a Ti como Salvador. Deus querido, recebe ela, Senhor, neste momento, perdoa, Senhor, todas as fraquezas, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, o mesmo sangue que foi derramado, Senhor, pela tua igreja, também foi derramado por esta vida, Senhor, que está agora entregando ali, se entregando para Ti. Deus querido, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a todos que vão estar assistindo esse estudo. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um, Pai. É o que nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.